pensar e tempo a gente tem até a hora do jogo, né? Então a gente ainda vai decidir com relação à escalação de amanhã. Não temos nada definido ainda. Fizemos algumas avaliações na questão física e algumas situações precisam ser confirmadas até amanhã. Então, provavelmente teremos que fazer algumas alterações, né? O ideal seria que a gente mexesse o mínimo possível, mas até para que o time ganhe mais força, a entrada de alguns jogadores descansados talvez seja importante. Marcelo, 7 jogos, você com aproveitamento de 66% à frente do Santa. Será que o Santa já está com o jeito Martelotti de jogar? Eu queria também que você falasse sobre esse seu aproveitamento, que é um aproveitamento hoje de líder do Campeonato Brasileiro da Série B. Na verdade, o aproveitamento é o aproveitamento da equipe, né? Nessas últimas rodadas. Realmente é o que a gente precisa para recuperar uma pontuação que estava defasada, né? Que a gente tinha perdido no início do campeonato. Só que a gente ainda está nesse processo de recuperação, né? A gente não pode ainda se considerar na posição que a gente gostaria de estar, e por isso precisamos manter esse aproveitamento e buscar melhorá-lo se possível. Eu fico satisfeito pelo rendimento, pelos resultados, mas ao mesmo tempo sabendo que a responsabilidade vai aumentando a partir do momento que a gente prova que tem capacidade para conquistar os resultados. A gente vai ser mais cobrado e é importante que a gente se prepare para isso. Marcelo, com relação à escalação, você disse agora que é provável que existem algumas mudanças. Quais as mudanças, assim, quais setores, quais as dúvidas que você tem, se você pode adiantar, e se você vai relacionar João Paulo, Alemão e Vitor? Eu não posso adiantar e nem a relação, nem a escalação. A gente vai deixar para amanhã. Todas as situações são situações que a gente está avaliando. O mais importante hoje que a gente deu mais atenção foi a recuperação dos jogadores que participaram do jogo de sábado, e toda e qualquer mudança vai depender da condição desses jogadores, e por enquanto a gente não tem nada definido com relação a isso. Marcelo, sobre a importância dessa partida contra o Bahia por dois aspectos. O primeiro deles é a questão do ataque do time do Bahia, que deve ser até uma arma que o Santa deve ter muito cuidado amanhã. E o outro ponto é sobre a importância de ter um resultado positivo, porque segura. O Bahia é um dos times que está lá em cima. Se o Santa vencer, além de subir, também segura o time que está lá em cima, já que a busca é chegar no G4. A gente tem nesse final de turno alguns jogos com essa característica, né? De enfrentar adversários que estão na nossa frente. Em todos esses casos é importante você ir bem nesses confrontos, ter condição de vencer e tirar a diferença. Como eu falei, a gente ainda está nesse processo de diminuir essa diferença para o pessoal para o grupo da frente, e para a gente nesse momento é importante enfrentar esses adversários, né? A gente vive um bom momento dentro do campeonato, mas esse bom momento precisa ser confirmado nesses jogos que realmente têm uma importância maior. A gente sabe da qualidade da equipe do Bahia, como um todo, né? Não só o seu ataque, mas é um time qualificado e por isso está na posição que está. Mas a gente precisa aproveitar novamente o nosso mando de campo, né? O momento que nós vivemos no campeonato, e buscar mais uma vitória que realmente nos deixaria numa condição melhor. TV agora. Martelotti, e a respeito da situação do João Paulo? Você disse que precisava de um tempo para se recuperar fisicamente para brigar pela vaga. Você acha que esse tempo já foi suficiente? Ele está bem fisicamente já? Teria que aguardar o banco também? Então, não sei. A gente precisa ver com relação ao aproveitamento dele, né? É lógico que a gente viajou com o time na quinta-feira, ele ficou aqui trabalhando com o restante do grupo. O trabalho foi bom, todas as informações, não só o dele, mas o trabalho desse grupo de um modo geral foi muito bom. E entendo que esse grupo, de um modo geral, está se condicionando, está praticamente em condições de participar dos jogos. É lógico que são situações individuais, a gente tem jogadores chegando ainda com precisando de um pouco mais de tempo, mas o João vinha com ritmo, né? Perdeu um pouco desse ritmo nesses 10 dias que ele ficou afastado,
talvez tenha condição de participar, a gente ainda vai analisar com mais calma. Marcelo, você falou que a sua escalação também depende da recuperação física de alguns jogadores. Apenas de questões físicas ou há uma adaptação técnica também, já que você até chegou a afirmar, quando botou o Bilhão na lateral direita, que era considerado um jogo fora, ninguém tinha uma característica mais ofensiva. Deve haver adaptações táticas também, por se tratar de um jogo diferente, um adversário diferente? Até poderia haver, mas especificamente com o exemplo que você citou, eu gostei muito da participação do Bilhão, né? A tendência é que ele continue. Adianto também que é um dos jogadores que sentiu o fato do campo pesado, né? 90 minutos de um jogo difícil, um jogo de marcação forte, né? Onde você teve, principalmente nas laterais, no nosso caso, um desgaste grande. Então a gente precisa analisar esse aspecto. Mas com relação à parte tática, ele cumpriu bem a função dele, fez um bom jogo. Não só a função de marcação, né, que a gente sabe que é uma característica dele, mas também participando bem do jogo, ajudando a tirar o time de trás, com condução de bola, com um bom passe. A tendência é que ele continue. Marcelo, com relação primeiro ao campo pesado, eu queria que você falasse dessa expectativa de amanhã, mais uma vez, estar chovendo. E o segundo ponto a ser considerado diz respeito ao Bahia. Eu queria que você falasse desse seu adversário diretamente, que você pode passar para a gente, do time que vem de 2 jogos, um empate e uma derrota. Bom, com relação a gente estar jogando em campo pesado, praticamente esses últimos jogos todos, né, a gente teve essa dificuldade. A dificuldade é mais de desgaste físico, né? Principalmente se a gente levar em consideração o que nós encontramos até agora. A gente espera que não exista um campo que seja impraticável, né? O simples fato de estar molhado não atrapalha o jogo em si, mas desgasta mais, fica mais pesado. Então, existe esse comprometimento da recuperação para um jogo seguinte. Mas a gente espera que exista uma condição para que se jogue, né? Para que se tenha um bom jogo. Até dentro disso, a equipe do Bahia também é um time qualificado tecnicamente, que também joga, né? Então, a gente tem que ter atenção em termos de marcação, a gente tem que ter cuidado com jogadores como Chiesa, como o Thiago Real, Biancucci, enfim, é um time que tem qualidade e precisa todo cuidado para que a gente possa levar vantagem mais uma vez dentro da nossa casa. Obrigado, valeu. Olá, faltam 5 rodadas para falar o primeiro turno, vamos jogar 3 em casa e 2 fora. Você encara, você já falou do cara jogo a jogo, mas você tinha uma projeção de pontos até o final do turno? Essa projeção de pontos, ela muitas vezes ela é enganosa. Você faz uma pontuação para o seu time, o campeonato anda de uma maneira diferente. Eu espero que a gente esteja bem classificado na virada do turno, né? Não necessariamente entre os 4 primeiros, mas próximo dos 4 primeiros. A gente tem condição, nesses 5 jogos, de diminuir essa diferença e começar melhor o segundo turno. Eu acho que esse é o objetivo principal, pensando aí um pouco mais à frente, né? Mas como eu sempre falo, é importante pensar jogo a jogo. Esse jogo do Bahia tem uma importância fundamental, é um confronto direto, né? A gente está com esse bom aproveitamento dentro da nossa casa, a gente espera que o torcedor compareça, né? Para nos ajudar. A gente sabe que para que isso aconteça, precisa que a gente consiga os resultados. A gente está buscando os resultados. É hora do torcedor dar a resposta dele também, comparecer em maior número, nos ajudar. Eu acho que a partir do momento que a gente criar esse ambiente jogando aqui dentro da nossa casa, a gente vai ser mais forte e vai ter condições de conquistar mais pontos. Felipe, bom. Tranquilo? Vai? Até 2, se quiser. Então, alemão, hoje ele voltou a treinar sem a máscara. Eu queria saber o que o departamento físico passou para você, se você pretende utilizá-la, e a outra questão, boa noite.
Sobre a lateral direita, você falou bem do Bilhão, elogiou a postura tática e a expectativa de título estreado. Muda bastante a característica do clube, né? Um tem muito mais marcação e o outro muito mais apoio à frente. Eu queria saber se essa necessidade de escolher entre um e outro, pela questão física, pode mudar a postura do time. Bom, primeiro com relação ao Alemão, ele ainda não está liberado para fazer treino com bola enfim, para jogo sem a máscara. Ele está liberado com a máscara. Ele teve que se adaptar à máscara. Num primeiro momento ele não se adaptou, teve que fazer uma modificação no desenho da máscara para que ele enxergasse melhor. Ele agora está trabalhando com a máscara já de uma maneira mais ajustada, mas ele ainda não tem essa liberação para jogar ou treinar sem a máscara. Então qualquer situação que se pense a respeito do Alemão, pelo menos até a semana que vem, seria com a utilização da máscara. A partir do momento que a resposta dele seja positiva, que não haja nenhum comprometimento com a utilização da máscara, a gente pode pensar em utilizá-lo. Ele já deu uma resposta melhor com relação a esses últimos treinamentos. Até a semana passada estava bastante incomodado com a máscara, mas a gente ainda precisa pensar um pouco mais com relação à utilização dele. E a questão do Vitor, do Bileu, do Nininho, do João Carlos, enfim, todas as opções da lateral direita, que são muitas e de diferentes características, a gente sempre vai estar observando, né? O Vitor talvez precise de um pouco mais de tempo ainda para esse aproveitamento dele, principalmente, não é nem hoje tanto pela questão física, mas pelo fato da gente não ter conseguido treinar a parte tática entre um jogo e outro. Então, colocar um jogador que nunca jogou com time, sem fazer um treinamento, talvez fosse uma situação temerosa. Então, é provável que ele não seja utilizado. Como eu falei, a tendência é que jogue o Bileu.